Você pode se sentar. Uma boa noite a todos. Eu me chamo Vitor. Que alegria estar com vocês novamente. Eu sou um discípulo de Jesus, casado com a Marina. Somos pais do Bernardo, do Luca e da Mavi. Hoje temos o privilégio, assim como todos os pais da nossa igreja, de celebrarmos ao Senhor junto com os nossos filhos. Nosso ministério Novas Gerações está num período de pausa, onde os nossos servos desfrutam do Shabat, do descanso. Então, nesse período, nós temos esse privilégio de, junto com os nossos filhos, adorarmos ao Senhor. Então, é sempre uma alegria para nós recebermos as crianças aqui. Crianças, vocês fazem parte dessa celebração. Vocês estão aqui para adorar o Senhor, para ouvir da palavra de Deus, não é apenas para acompanhar o papai e a mamãe. Amém? Queria conhecer se há alguém aqui que pela primeira vez está na nossa igreja, você que foi convidado talvez por alguém e está aqui pela primeira vez, dê um aceno com a sua mão, amém? Temos várias pessoas, eu vou pedir para vocês colocarem em pé, para que a gente possa recebê-los com uma calorosa salva de palmas. Quem está próximo vai cumprimentar vocês, vai dar um abraço, vai dizer sejam muito bem-vindos aqui. Que alegria é para nós recebê-los nessa noite, na nossa igreja. Que alegria é poder celebrar ao Senhor junto com você. Nosso desejo é que você se sinta muito bem-vindo aqui, você se sinta em casa e que você volte outras vezes. Sinta que essa também é a sua casa, que essa é a sua família espiritual. Seja muito bem-vindo. Nós estamos há cerca de 40 dias da nossa conferência de casa em casa. Você já tem ouvido falar sobre ela há algum tempo? Mas muitos ainda estão com algumas dúvidas em relação à nossa conferência. Alguns me perguntaram, Vitor, mas essa conferência ela é para mim? Eu ainda não entendi. Então eu queria de forma bem resumida explicar para você se a conferência é para você ou não. E eu não tenho como falar da conferência sem dizer de uma visão que o Senhor nos entregou, há cerca de 2 anos mais ou menos. Uma visão onde o Senhor despertou a liderança da nossa igreja, começando lá com o Tércio e com a Martinha, depois com toda a liderança pastoral da igreja, sobre um retorno da nossa igreja à essência da igreja primitiva. Se você está lendo agora em julho o livro de Atos, que foi a recomendação que o Tércio nos deixou algumas semanas atrás, eu estou lendo, e que alegria é ver o surgimento e o avanço da igreja primitiva. Você já percebeu que a vida daquela igreja ela acontecia aonde? Nas casas. Por mais que as casas se reuniam no pátio do templo, igual nós estamos aqui hoje reunidos, mas a vida de discipulado, de evangelismo, o partir do pão acontecia nas casas, era a igreja espalhada. Então o Senhor nos despertou para essa visão, mas nós precisávamos reconhecer que tínhamos muito a aprender, e ainda temos. Precisamos aprender, precisamos crescer como igreja nessa área. Sempre tivemos células e as células sempre foram uma bênção para a vida da nossa igreja. Mas essa mudança de movimento para uma igreja que se movimenta majoritariamente pelas casas, realmente era algo ainda novo para nós. Então precisávamos aprender. Por isso fomos sonhando, estudando, orando. Tivemos a nossa série de casa em casa, onde escrevemos aquela frase na parede, cada discípulo um ministro, cada casa uma igreja. E não tiramos de lá intencionalmente, para que a gente pudesse de fato viver isso. E entendemos que nesse ano seria uma bênção fazer uma conferência, algo mais compacto do que uma série maior. E nessa conferência entendemos que seria também uma bênção nós ouvirmos pastores que estão à frente nessa jornada, que já há muito mais tempo do que nós caminham numa igreja que se movimenta pelas casas. Por isso convidamos o pastor Paulo Mazzoni, o pastor Fikri e Youssef para nos ajudarem com o quê? Com capacitação, com inspiração, com envisionamento,
para que toda a nossa igreja seja envisionada e capacitada para esse novo desafio, essa nova visão que o Senhor tem nos dado como igreja. Então, se você faz parte da Montserrat, essa conferência é para você. Não importa se você já é um líder de célula ou não, se você já está em uma célula ou não, se você serve em um ministério ou não, se você acabou de chegar na Montserrat, o nosso desejo é realmente que toda a nossa igreja esteja aqui nessa conferência. Por isso, inclusive, tomamos a decisão de não fazer a progressão dos lotes que estavam previstos para inscrição, aonde o valor aumentaria um pouco, porque entendemos que para ter o alcance de toda a igreja, manteríamos o menor custo possível. Então o investimento da conferência é só para o custo da nossa conferência, o custo que estamos tendo para trazer esses 2 preletores, o custo de estrutura, da operação aqui da conferência. Então nós mantivemos o valor do primeiro lote, não sabemos até quando, mas ainda estamos mantendo para que de fato toda a nossa igreja possa participar. Então nós não estamos abrindo a conferência para membros de outras igrejas. Até temos uma parcela das vagas reservadas para pastores de outras igrejas da cidade e do estado, mas não para os membros das igrejas, para que a gente consiga preencher o nosso espaço aqui com os membros da Montserrat. Então quero deixar esse encorajamento. Ao descer aqui as escadas no final da celebração, você vai ver um stand ali da conferência, onde você pode não só tirar dúvidas, como já fazer a sua inscrição, porque temos pouco tempo, não são muitas vagas. O nosso auditório aqui ele é limitado, então se os participantes das nossas células se inscreverem, já não temos mais espaço. E o nosso desejo é realmente que todos possam desfrutar desse tempo, esse encontro com Deus que estamos sonhando e planejando para os próximos dias. Então, dias 29 a 31 de agosto será a nossa conferência de casa em casa. E por que nós estamos promovendo essa conferência e falando tanto sobre isso? Porque de fato nós cremos de verdade, como igreja, que o Senhor tem nos chamado para alcançar a nossa cidade para Jesus. E isso não começará a partir de prédios de igrejas. Isso começará a partir da minha e da tua vida como discípulos de Jesus, espalhados por essa cidade, em cada casa, em cada rua, em cada condomínio, em cada trabalho. É a partir desses movimentos que o amor de Jesus ele vai se espalhando pela cidade. E nós começaremos esse movimento de espalhar o Evangelho e ganharmos essa cidade para Jesus. Você já imaginou como seria a nossa cidade, a cidade onde você mora, se o Evangelho começasse a alcançar, invadir a cidade, invadir todas as escolas, os condomínios, os trabalhos, a transformação que nós não veríamos acontecer na sociedade? Nós temos orado e clamado por isso, cremos que o Senhor tem uma grande colheita para nós nesse tempo, mas a Bíblia vai nos dizer que nós, discípulos de Jesus, somos os responsáveis por fazer isso acontecer. Nós somos os ministros dessa nova aliança do Senhor. Não são os pastores missionários que são contratados em tempo integral, que conseguirão alcançar uma cidade para Jesus. Eu preciso vou fazer uma confissão para vocês aqui. Nós, pastores dessa igreja, muitas vezes temos dificuldade de dar conta da própria igreja. Já é muita gente para nós pastorearmos, liderarmos. Agora você imagina toda uma cidade, nós não damos conta. Agora você imagina cada discípulo de Jesus, entendendo que ele é um ministro do Evangelho, entendendo que ele é um ministro dessa nova aliança, e espalhando por onde ele está o Evangelho e o amor de Jesus. Aí sim nós teremos grande potencial e a capacidade de alcançar a nossa cidade, o nosso estado para Jesus. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esses ministros da nova aliança, que somos todos nós que estamos aqui, todos os discípulos de Jesus,
que devem espalhar uma fragrância por onde eles passam. A palavra de Deus vai nos dizer que nós somos os ministros dessa nova aliança que exalam o perfume de Cristo por onde eles passam. Não há como eu e você sermos verdadeiros discípulos de Jesus e não espalharmos o bom perfume de Cristo por onde a gente passa. O que nos caracteriza como esses ministros da nova aliança é que nós influenciamos os ambientes onde nós estamos. Após o Senhor e o Evangelho nos alcançar e nos salvar, nós levamos isso para onde nós vamos. Quero falar sobre esse bom perfume para você. Eu não sou um especialista em perfumes como o nosso querido Raul. Não sei se você lembra, mas alguns meses atrás ele trouxe uma mensagem e foi uma verdadeira aula sobre perfume. Eu não sou esse especialista, eu não entendo nada de perfumes. Gosto muito, amo usar, mas não entendo nada. Quando ele deu aquela aula e falou que tem perfumes de um tipo que deixa o cheiro bom, outro que deixava o cheiro que parecia de um ovo na pessoa, pensei, será que o meu perfume me deixa com cheiro de ovo? Bom, a minha esposa nunca reclamou, né? Mas eu fiquei preocupado, pensei, bom, vou ter que estudar sobre isso. Mas hoje o perfume que nós vamos falar não é esse perfume literal que nós passamos no corpo, mas é um perfume espiritual. E se Paulo usou esse exemplo do perfume na palavra, é porque ele sabia do que ele estava falando. Era algo que de fato fazia parte do dia a dia daquele povo e até hoje ainda faz parte. E quando nós falamos sobre cheiro, todo mundo gosta de um bom cheiro, não é verdade? As crianças que estão aí, vocês gostam de gente cheirosa ou fedida? E aí, crianças? Cheirosa? E gente fedida? Não muito? Porque o cheiro, ele importa. O cheiro, ele é importante. O cheiro, ele faz a diferença no ambiente que ele está. A minha esposa, ela é uma pessoa, eu falei de manhã que eu iria chamar de um outro termo, mas eu vou chamar de exigente com o cheiro. Ela é exigente, ela gosta de um bom cheiro. Então lá na nossa casa, ela gosta de passar aqueles sprayzinhos de perfume, gosta de passar produto no chão que tem cheirinho para deixar a casa cheirosa. E se às vezes ela chega em casa e a casa não está cheirosa, ela fica incomodada. Ela perde a paz de espírito dela. Tem mais alguma mulher que é assim também? A casa tem que estar cheirosa. Porque o cheiro, ele faz a diferença no ambiente. O cheiro, ele também identifica as pessoas. Você já percebeu que muitas vezes você reconhece alguém pelo cheiro que passou no ambiente? Espero que um bom cheiro. A minha esposa, ela reconhece as minhas roupas só pelo cheiro. Teve uma vez aqui que eu esqueci o meu moletom aqui no prédio da igreja, que é um moletom que quase ninguém tem, um moletom azul do amontoado. No inverno ninguém usa, vira uniforme. E eu esqueci esse moletom, fui procurar no Achados e Perdidos e claro, tinha mais de um perdido no Achados e Guardados, né? E eu peguei 2 moletons do mesmo tamanho, iguaizinhos, não tinham nome. Falei, qual é o meu? Aí eu chamei minha esposa, disse, amor, a missão, qual é o meu? Ela com 2 cheiradinhas, ela já sabia qual era o meu pelo cheiro. E eu espero que seja um bom cheiro. Mas o cheiro identifica as pessoas, o cheiro ele faz a diferença. O cheiro ele tem o potencial de acalmar pessoas. Quando os nossos filhos eram mais pequenininhos, agora a menorzinha já vai fazer 2 anos, mas quando eles eram bem bebezinhos e eles sentiam falta da mãe, o que eu fazia? Pegava uma roupa da minha esposa usada e colocava pertinho deles, que eles se acalmavam. Porque o cheiro da mãe tinha esse potencial de acalmá-los. Elas sentiam segurança com o cheiro da mãe. O cheiro é algo que faz a diferença nas nossas vidas. Mas eu quero te perguntar, qual é o perfume espiritual
que você tem exalado por onde você passa? Qual é o perfume que as pessoas sentem quando você está em um ambiente? Qual é o perfume que os teus colegas de trabalho sentem em você? Qual é o perfume que as pessoas que passam por você no trânsito, quando você está dirigindo, elas sentem em você? Você tem sido esse ministro da nova aliança, que exala essa fragrância, que é o bom perfume de Cristo, para as pessoas que passam por você? O cheiro é algo que influencia, e ele influencia silenciosamente. O cheiro não precisa fazer barulho para ele influenciar o ambiente. O verdadeiro discípulo de Jesus precisa influenciar o ambiente onde ele está. E ele não precisa fazer barulho para isso. Mas pelo fato dele ser um ministro da nova aliança e carregar o bom perfume de Cristo, ele precisa influenciar aquele ambiente. E as pessoas percebem quando um discípulo de Jesus está lá, porque aquele ambiente é transformado para melhor. Não há como um ministro da nova aliança estar em um ambiente e a bênção de Deus não chegar naquele lugar. Não há como eu passar por um ambiente e não deixar um rastro da presença de Deus naquele lugar, porque eu carrego esse bom perfume de Cristo. Que cheiro você tem deixado por onde você passa? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, e vamos ler a partir do verso 14. Se você está sem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar conosco aqui também no telão. Mas vamos ler juntos 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 em diante. Até o capítulo 3, verso 6. E a palavra de Deus nos diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos os ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pai querido, nós diante da Tua palavra, reconhecemos que ela é suficiente para a nossa vida. Então nós pedimos revelação do Senhor nessa noite para a compreensão daquilo que está escrito nela e daquilo que o Senhor tem para a Tua igreja nessa noite. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Esse trecho que nós lemos, ele vai da metade do capítulo 2 até a metade do capítulo 3. É importante entendermos que os capítulos na Bíblia, eles não foram escritos originalmente pelos seus autores.
Paulo, ao escrever essa carta para a igreja de Corinto, ele não colocou capítulos e versículos. Isso posteriormente foi adicionado para que a gente pudesse se localizar de forma mais fácil na Bíblia, identificar de forma mais rápida textos bíblicos, mas ele não foi escrito dessa forma. Por que precisamos entender isso? Porque, embora a gente lê uma parte do capítulo 2 e uma parte do capítulo 3, esse texto ele é um conjunto que tem uma mensagem central. Se eu leio só o final do capítulo 2, sem o capítulo 3, ou se eu leio o início do capítulo 3 sem essa parte do capítulo 2, eu não compreendo a mensagem central que Paulo queria dizer nessa parte da sua carta. E qual é a mensagem central de Paulo nesse texto? A mensagem central é dizer que agora existem ministros de uma nova aliança que são responsáveis por espalhar esse evangelho onde eles estão. Mas o que é essa nova aliança? O que é ser um ministro da nova aliança? Não tem como eu falar da nova aliança sem falar da antiga aliança. O Antigo Testamento, ele registra a história do povo judeu, do povo hebreu, desde a criação do mundo, mas ele está centrado na antiga aliança que Deus tinha com o seu povo, que no Antigo Testamento era exclusivamente o povo hebreu. E essa antiga aliança, a primeira aliança, ela foi estabelecida a partir da lei que foi entregue a Moisés, a lei mosaica. Então o povo de Deus eram os hebreus, e eles eram identificados, e eles se aproximavam de Deus a partir do cumprimento daquela lei. Essa é a antiga aliança. E toda essa antiga aliança, ela apontava para uma pessoa. Quem era essa pessoa? O Messias, o Cristo. Então no Novo Testamento, quando o Cristo ele vem, quando o Messias vem, que foi Jesus, ele cumpre toda a antiga aliança, Jesus cumpre toda a lei de Moisés, Jesus cumpre todas as profecias dos profetas a respeito do Messias, e ele então estabelece uma nova aliança com o seu povo. E essa nova aliança agora deixa de ser uma aliança pela lei, e passa a ser uma aliança pelo Espírito, pela graça, uma aliança através do sacrifício de Jesus. E o povo de Deus, que antes eram os hebreus, agora passam a ser todos aqueles que confessam Jesus, que creem em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Todos aqueles que fazem essa oração, confessam Jesus, creem em Jesus, eles fazem parte agora do povo de Deus da nova aliança. Mas uma das grandes mudanças da antiga para a nova aliança é que na antiga aliança existiam sacerdotes responsáveis pela obra no templo e responsáveis por serem os intermediadores entre o povo e Deus. O povo não tinha acesso a Deus. Mas Jesus, quando ele vem, estabelece essa nova aliança através do seu sacrifício. Nós, como povo de Deus, passamos a ter acesso a Deus, não mais por homens sacerdotes, mas pela pessoa de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Jesus nos deu acesso de novo a Deus, a presença de Deus. Por que eu preciso entender isso? Porque na nova aliança, os sacerdotes somos nós. Não nós, pastores e líderes. Nós, discípulos de Jesus. A igreja. Nós somos os ministros agora dessa nova aliança. Ou seja, o que Paulo estava dizendo aqui é: quem é responsável por espalhar esse bom perfume por onde passa, não são os líderes religiosos. Não são os pastores, os missionários, os ministros, seminaristas, contratados. São todos aqueles que um dia foram alcançados por Jesus e agora fazem parte dessa nova aliança. Esses agora são os sacerdotes, os ministros dessa nova aliança. Nós somos os responsáveis por espalhar esse bom perfume de Cristo para a sociedade, para o ambiente onde nós estamos.
Paulo ele vai usar uma ilustração que naquele tempo era muito peculiar e muito cotidiano para aquele povo, que era o perfume. Hoje nós estamos acostumados com um perfume já industrializado, que você compra na caixinha, você desembala. Mas naquela época o perfume era algo mais artesanal. Ainda hoje, se você for no Egito, por exemplo, você vai encontrar lá diversas indústrias, mini indústrias, desses perfumes artesanais, que eram esses perfumes que Paulo estava falando. São perfumes que eram feitos de forma artesanal, não industrializados, e que eram usados em tudo. Era muito comum quando você chegava em um ambiente, naquela cultura, que o anfitrião daquele espaço recebesse você com um óleo, uma gota de óleo na sua testa. E essa gota de óleo, ela tinha uma essência, era um perfume, era um bom perfume. Então aquilo era muito familiar para quem estava ouvindo, para os coríntios que estavam recebendo essa carta. Mas o que Paulo está falando aqui, obviamente não é sobre um perfume físico literal. Paulo está falando aqui sobre influência. Paulo está falando sobre os ministros da nova aliança, ou seja, nós, discípulos de Jesus, a nossa responsabilidade e privilégio de influenciar todos os ambientes que nós fazemos parte. Ou seja, o que ele está falando aqui é, nós que fomos alcançados por Cristo, não podemos ser agentes secretos. Será que hoje, nos ambientes onde você está inserido, você tem sido um discípulo de Jesus que exala o bom perfume, ou você tem sido um agente secreto? As pessoas nem sabem que você é um discípulo de Jesus. As pessoas não veem a mínima diferença entre o teu comportamento e a tua postura e de todas as demais pessoas que não conhecem a Cristo. Como ministros dessa nova aliança, nós temos esse privilégio e essa responsabilidade de influenciar a sociedade, influenciar o contexto onde estamos inseridos. Mas como nós podemos deixar esse bom perfume de Cristo aonde nós estamos? E a primeira marca que eu vejo nesse texto, nessa orientação de Paulo para a igreja, é que nós precisamos deixar as marcas de Cristo por onde nós passamos. Um verdadeiro discípulo de Jesus, um ministro da nova aliança, ele deixa as marcas de Cristo por onde ele passa. No verso 14, Paulo ele vai nos dizer que o Senhor, por nosso intermédio, ele exala a fragrância do seu conhecimento. O que ele está falando aqui? Sabe quem que o Senhor usa para que as pessoas nesse mundo que não conhecem Jesus possam conhecer Jesus? Eu e você. Por nosso intermédio, Ele nos usa para que as pessoas conheçam Cristo. A fragrância do conhecimento de Cristo é, as pessoas à nossa volta passam a conhecer Jesus, muitas vezes sem nunca ter aberto a Bíblia. Mas pelo perfume que nós exalamos, elas passam a conhecer Jesus. No verso 15, ele vai dizer que para Deus nós somos o aroma de Cristo, ou seja, em outras versões ele vai dizer, nós somos o bom perfume de Cristo, para os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que para aqueles que serão alcançados pela graça e serão salvos, esse bom perfume que você exala é um perfume de vida. Mas para aqueles que irão rejeitar o Evangelho, rejeitar a Cristo, esse cheiro, esse perfume, tem cheiro de morte. Porque ele nunca vai poder dizer que ele não conheceu Jesus. Porque você apresentou Jesus para ele através do perfume que você exalou quando esteve com ele. Agora a questão é, você de fato fez isso? Você de fato apresentou Jesus para as pessoas à sua volta? Sem muitas vezes nem precisar falar de Jesus.
com a sua postura, com a sua influência. E esse perfume que Paulo fala aqui, ele é um perfume que tem um objetivo claro. E esse objetivo é que as pessoas conheçam a Cristo e sejam atraídas a Cristo através da minha e da tua vida. Esse é o objetivo. Então, deixar as marcas de Cristo na vida de alguém é fazer com que esse alguém conheça Jesus e seja atraído para Jesus através da tua vida. Essas marcas, elas fazem a diferença na vida das pessoas. Quando o Raul nos deu uma aula aqui sobre perfume, ele falou sobre a nota aromática do perfume. E eu não entendo nada de uma nota aromática, mas eu fui pesquisar para entender o que era uma nota aromática de um perfume. E fazendo um paralelo com o ensino de Paulo, nós podemos dizer que a nota aromática desse bom perfume é o conhecimento de Cristo. Ou seja, para você identificar se na tua vida esse bom perfume está sendo de fato o bom perfume, ele precisa ter essa nota aromática que diferencia esse perfume de qualquer outro perfume. E essa nota precisa ser o conhecimento de Cristo. As pessoas estão conhecendo a Cristo através da minha vida. Através do meu testemunho, através da minha postura, das minhas decisões, através do jeito que eu falo com as pessoas, através do meu modo de falar com as pessoas, o meu tom de voz, eu apresento Jesus para as pessoas. Isso revela que eu de fato estou exalando esse bom perfume. E nós precisamos ser intencionais para deixar essas marcas de Cristo. Será que se nós convidássemos hoje pessoas que fazem parte da tua vida, colegas de trabalho talvez, colegas da faculdade, da escola, será que se convidarmos os teus vizinhos para falarmos quais são as marcas que você tem deixado na vida dele, será que seriam as marcas de Cristo? Será que não seriam marcas nenhuma? Você tem sido indiferente às pessoas à tua volta? Ou pior, tem sido marcas negativas? Um perfume, ele não deixa um ambiente igual. O cheiro, ele muda o ambiente. Da mesma forma, nós, como os ministros dessa nova aliança, nós precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Jesus já havia falado sobre isso quando ele escreveu, quando ele disse em Mateus 5,13, que nós somos o sal da terra. Jesus disse isso, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. O que Jesus estava falando é, nós como seus discípulos nessa terra, precisamos ser o sal. Um sal que faz a diferença. Um sal que tempera. Se você não tem sido um sal que tempera, que faz a diferença no ambiente onde você está, se você é esse sal que perdeu o sabor, como Jesus disse, para que nós servimos? Não sou eu que estou falando, Jesus falou. Para que serve um sal que perdeu o seu sabor? Para nada. Ou seja, um discípulo de Jesus que deveria influenciar e ser o bom perfume dele nesse mundo, que hoje não está fazendo isso, ele é um servo inútil. Porque fomos chamados por Deus para fazer a diferença, para transformarmos os ambientes onde nós estamos. No verso 14, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ele está falando que, além de sal, nós precisamos ser luz, porque esse é um mundo de trevas. Quando você está numa grande escuridão, qualquer sinal de luz já faz uma grande diferença.
Eu sou uma pessoa que tem bastante dificuldade de dormir com luzes. E às vezes quando eu chego num lugar diferente e apago a luz, quando a gente vai em algum hotel, esses tempos a gente foi na casa dos meus pais, fui dormir num quarto de visita lá e tinha um abajurzinho que tinha apenas uma luzinha de LED que identificava se aquele abajur estava desligado ou aceso. Eu tive que tirar aquilo da tomada, porque na escuridão do quarto, apenas aquele LEDzinho do abajur já fazia, para mim, uma claridão total ali. Porque no meio das trevas a luz faz a diferença. Agora, o que Jesus está falando aqui é: para que serve um discípulo de Jesus que deveria ser luz no meio da escuridão, se é uma luz que não ilumina nada? Se é uma luz que não faz diferença para aquele ambiente? Você entende que ser sal e ser luz não é uma opção para um discípulo de Jesus? Você tem deixado o bom perfume de Cristo por onde você passa? Ou você não tem deixado perfume nenhum? Você tem sido indiferente? Ou você tem deixado um mau cheiro? Esses dias eu e a Marina, a gente estava ouvindo um pastor que contou um testemunho, uma gravação que ele precisava fazer, e ele foi fazer aquela gravação, e ele chegou a apenas 20 minutos do início da gravação, estava atrasado, e ele queria muito tomar um café antes de gravar. E ele passa numa cafeteria ali daquele local, e tinha uma fila grande. Então ele vai no caixa, e ele fala assim: moça, eu tenho uma gravação em 5 minutos, em 20 minutos. Eu não vou conseguir ficar na fila. Você poderia cobrar o meu café, entregar o meu café aqui no cantinho, sem ninguém ver? E aquela moça diz: Senhor, eu não posso, tem uma fila. Então aquele pastor, ele fica bravo com a pessoa e ele diz assim: então fica com o seu café para você. E vai fazer aquela gravação. Mas ele diz que ao terminar aquela gravação, o Espírito Santo o incomoda. Por que o Espírito Santo nos incomoda? Porque nós não podemos deixar um mau cheiro por onde nós passamos. Independente dele ser pastor ou não, ele, como um discípulo de Jesus, ele não podia ter deixado aquele mau cheiro. Então ele voltou naquele lugar, ele procurou aquela moça, pediu perdão para ela, para que ele pudesse melhorar o cheiro que ele tinha deixado. Que cheiro você deixa nos ambientes quando as coisas não saem como você quer? Quando as coisas se desestabilizam? Quando as tuas expectativas não são supridas por alguém ou por algo? Você tem ainda assim exalado o bom perfume de Cristo? Quando no versículo 14, Paulo escreve que nós precisamos exalar esse perfume em todo lugar, é onde nós passamos. Não importa em qual ambiente você está inserido. Eu não posso exalar o bom perfume de Cristo apenas do prédio da igreja, aonde eu visto a minha roupa de cristão, de discípulo de Jesus, e lá então eu vou exalar o bom perfume. E muitas vezes nem isso acontece. Quantas vezes nós ouvimos os nossos irmãos, servos comprometidos que servem no estacionamento, e eles compartilham quantas vezes eles ouvem reclamações, pessoas mal-humoradas que distratam eles lá, simplesmente porque não conseguiram estacionar onde queriam. Então, às vezes, até no ambiente do prédio da igreja, nós exalamos um perfume ruim. Como então eu ajo no meu trabalho? Como eu vou agir nos outros ambientes que eu frequento? Se nem no prédio da igreja, ao ser servido por um servo que é voluntário, no café, na loja, no estacionamento, eu exalo um bom perfume. Em todo lugar aonde eu passo, eu deixo um rastro. E esse rastro precisa ser as marcas de Cristo.
Algumas semanas atrás, um membro da nossa igreja me procurou no final de uma celebração. Eu havia falado na mensagem sobre usarmos as nossas profissões para a glória de Deus, que cada profissão é uma ferramenta para fazermos discípulos, que a tua profissão o Senhor não te deu apenas para você prosperar, sustentar a tua família, mas Ele te deu como um instrumento de fazer discípulos. E ele me procura para dizer assim: Vitor, eu tenho feito isso. Ele falou: hoje eu sou motorista de Uber. E 100% das pessoas, dos passageiros que eu recebo, eu falo de Jesus. 100% das pessoas que entram no meu carro ouvem pelo menos um Jesus ama você. Que Deus abençoe sua semana. E quando a pessoa dá abertura, ele ainda fala mais. Claro que tem pessoas que não querem nem saber desse perfume. Mas a essas pessoas são aquelas que Paulo disse: para esses vai ser cheiro de morte. Porque tiveram a oportunidade e não aproveitaram. Mas ele tem sido alguém que tem deixado as marcas de Cristo por onde ele passa. Nas ruas de Porto Alegre, todas as ruas que ele passa, o bom perfume de Cristo está sendo exalado por aí. Você imaginou se cada discípulo de Jesus fizesse isso? A transformação, o potencial que o Senhor não poderia fazer na nossa cidade. Como que eu posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus, que quer ver essa cidade sendo ganha para Jesus, que quer ver outras pessoas se convertendo, entregando a vida para Jesus, se eu não dou um bom dia para o meu vizinho? Se eu entro no elevador, eu não cumprimento as pessoas. Se no meu trabalho eu sou mal-humorado, que perfume você está exalando? Eu estava conversando sobre isso com a minha esposa nesses dias. Nós temos orado para ganhar o nosso condomínio para Jesus. Nós moramos em um condomínio de prédios, são 400 apartamentos que tem lá. Você já imaginou potencial evangelístico naquele lugar? Mas a gente começou a falar: antes de ganharmos essas pessoas para Jesus, nós precisamos ganhá-las para nós. Eu preciso ganhar essas pessoas para o nosso relacionamento. Ou você acha que eu chegar para um desconhecido e falar assim: opa, tudo bom? Você quer ir na minha célula? Ele vai falar: mas eu nem te conheço. Você nunca me cumprimentou, passei por você 3 vezes, você não me deu nem oi. Se eu não exalo o bom perfume de Cristo, as pessoas não estarão interessadas nesse Cristo que eu prego. Porque se esse Cristo ele não tem poder para transformar nem o meu humor e me dar bom dia para as pessoas, que Cristo é esse? Exalar o bom perfume de Cristo, deixar as marcas de Cristo por onde nós passamos, é o primeiro passo para essa grande colheita de novos discípulos. Então diz para quem está do seu lado assim, ó: você é o perfume de Cristo. Você é o aroma de Cristo. Eu ia falar, diz para quem está do seu lado: você é cheiroso, mas às vezes a gente não pode mentir. E eu muito menos posso pedir para você dar um cheiro em quem está do seu lado, porque vai que você não conhece, não vai ficar bem. Então só diz que ele é o bom perfume de Cristo. A segunda marca que eu vejo que esse discípulo ele precisa ter, ele precisa ser um discípulo que deixa um bom testemunho por onde ele passa. Você sabe por quê? Porque nós somos as cartas vivas de Cristo que o mundo está lendo. Você está aqui hoje sentado no prédio de uma igreja, numa celebração, mas boa parte das pessoas que convivem com você nunca pisam numa igreja. Sabe qual é a carta de Jesus que essa pessoa lê? A tua vida. Se nós, como discípulos de Jesus e ministros dessa nova aliança, deixarmos um bom testemunho onde nós passamos,
Isso é um grande passo para que essa pessoa se abra para o Evangelho. No capítulo 3, verso 2, Paulo vai dizer que vocês mesmos, aqui ele está dizendo da igreja, a igreja é a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. No verso 3 ele vai dizer que essa igreja, esse povo, são uma carta de Cristo, que aquela cidade estava lendo. E ele vai dizer ainda mais que aquele povo era o resultado do ministério dele, ou seja, ele não precisava se defender e escrever cartas de recomendação, porque os próprios discípulos daquela igreja eram a carta de recomendação dele. Que risco, que confiança. Você sabe qual é a carta que recomenda a Igreja Batista Monte Serra para essa cidade? São vocês. Somos nós, como discípulos de Jesus, onde nós passamos. O que autentica a eficácia de um ministério não é se o louvor na celebração está bem afinado, foi bem produzido. Se a equipe de recepção recebeu você bem, é uma equipe bem treinada. Se toda a estrutura funciona bem, isso é uma bênção. Mas você sabe o que autentica a eficácia de uma igreja na cidade? Não é isso. São as cartas que a cidade está lendo através da vida de cada discípulo que faz parte dessa comunidade. Nós somos as cartas que recomendam e autorizam. Quantos aqui usam o adesivo da Monte Serra no carro? Eu uso. Se você não tem ainda, fica o encorajamento, passa na IBMS Store, adquire a sua, cola lá no seu carro. Se você está chegando recentemente na nossa igreja, eu vou dar uma dica para você, mas isso é segredo. Então a equipe pastoral vai fechar o ouvido para ninguém ouvir que eu estou falando isso. Você pode participar do café de boas-vindas, que nós queremos receber você que está chegando. E lá você recebe um adesivo de presente, mas é surpresa. Então quando você chegar lá, finge que você não sabia. Faz cara de surpresa ao receber assim, nossa, o adesivo. E você pode colar no seu carro. Por que eu estou falando isso? Porque você, como discípulo de Jesus, já é um representante do reino de Deus. E isso é o que pesa. Isso é o mais importante. Você é um embaixador do reino de Deus aonde você pisa. No teu trabalho, no shopping, em qualquer lugar que você vá, no estádio de futebol. Sei que muitos aqui gostam de estádio de futebol. Eu adoro, também amo. Mas se tem um lugar que muitas vezes nós esquecemos que nós somos representantes do reino de Deus, é no estádio. Ou quando jogamos um futebol. Ontem eu fui jogar um futebolzinho, fui tentar, né? Tentar. E graças a Deus um futebol de gente, ministros da Nova Aliança. Mas se tem locais que muitas vezes temos dificuldade, é no futebol, para os homens. Como esquecemos que somos representantes, embaixadores do reino de Deus onde estamos. Mas se você usa a cruz da Monte Serra lá no teu carro, além de ser um representante do reino de Deus nessa terra, que é o que mais importa, mas você também é um representante da Igreja Batista Monte Serra por onde você passa. Ou seja, se você está com aquele adesivo grudado no carro, e você, ao ser fechado por alguém, você chega do lado, abre o vidro e abençoa aquela pessoa, você não está exalando o bom perfume de Cristo. E você está sendo um representante, deixando um testemunho de um discípulo de Jesus, que é o mais importante, mas também um discípulo dessa igreja aqui. Você já pensou que tremendo que seria se o testemunho dos discípulos de Jesus na sociedade fossem bons a ponto das pessoas, ao saberem que você é um discípulo de Jesus, falarem, então se ele é um discípulo de Jesus, pode confiar.
Se ele é cristão, tranquilo. Mas hoje não é essa a realidade que a gente vive, infelizmente. E nós não temos controle sobre o que é ensinado em outras igrejas, em igrejas que muitas vezes nem pregam o evangelho. Então nós podemos olhar para o que o Senhor nos entregou aqui na Monte Serra e dizer: você já pensou que maravilha seria? Se em Porto Alegre, se em Gravataí, se em Viamão, se em Canoas, se em Vale dos Sinos, Igrejinha, toda a nossa região aqui, se a sociedade identificasse que alguém, por ser da Monte Serra, é alguém de confiança. Esse cara é da Monte Serra, esse cara aí é ponta firme. Pode confiar, pode fazer negócio. Quando os discípulos de Jesus deixam bom testemunho, nós abrimos uma grande porta no coração da sociedade, da cidade, para que o evangelho entre. Que testemunho você tem deixado? Eu estava voltando recentemente de férias, nós tiramos em família 10 dias de férias, eu estava na estrada, e eu fui ultrapassar 3 caminhões assim que estavam à direita, então eu fui para a esquerda, comecei a ultrapassar aqueles caminhões, e veio uma caminhonete atrás, que começou a dar seta, jogar luz alta na minha cara, e eu fiquei incomodado com aquilo, mas eu dei seta para a direita para dizer assim: querido irmão, eu vou sair da tua frente, só não consigo entrar embaixo do caminhão. Tenha um pouco de paciência. Mas ele ficou lá, e a hora que eu fui para a direita, ele então passa do meu lado, buzina. Eu respirei, e ele passa, e o que tem atrás do carro dele? Não era a Cruz da Monte Serra, graças a Deus. Todo mundo pensou. Mas era o peixinho que os evangélicos usam. E quando eu vi aquele peixinho no carro, eu pensei: puxa vida, que vergonha. Olha o testemunho que essa pessoa tem deixado. Não sei o que mais ele faz no trânsito, mas isso não é um bom testemunho para discípulos de Jesus, porque nós somos as cartas que esse mundo está lendo. Então, se você é um discípulo de Jesus, e se você usa a cruz da Monte Serra no teu carro, ou mesmo que você não use, a recomendação é a mesma. Mas respeite as leis de trânsito. Estaciona no lugar certinho que deve estacionar. Não briga com ninguém no trânsito. Deixe um bom testemunho. Porque nós queremos exalar nessa cidade o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo é exalado quando mesmo a gente estando certo, a gente dá outra face. E ama aquela pessoa. Abençoa aquela pessoa. Nós somos as cartas de Cristo que essa cidade está lendo. Lembre-se que você pode ser a única Bíblia que muitas pessoas que estão à sua volta vão ler. No seu trabalho, onde você frequenta, seu círculo social. Pode ser que a única Bíblia que aquelas pessoas irão ler um dia seja a tua vida. Qual é o testemunho que você tem deixado? Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava numa transportadora, e eu estava no meu tempo de almoço, no refeitório daquele lugar, e estava almoçando e conversando com a zeladora da empresa. E ela comenta comigo que ela, antes de trabalhar naquela empresa, ela tinha sido zeladora de uma associação de servidores públicos lá do Paraná. Isso foi lá em Curitiba. E quando ela falou isso, eu falei assim: nossa, o meu avô, que já tinha falecido naquele tempo, o meu avô foi presidente dessa associação. Meu avô, que era pastor assembleiano também, ele tinha sido presidente. E ela falou assim, aquela zeladora: nossa, como é o nome do seu avô? Eu falei: era Silas. Ela então olha para mim: eu não acredito que você é neto do seu Silas. Ela não era cristã. Ela falou assim para mim: nunca alguém nos tratou como o seu Silas. O seu Silas tratava todo mundo com amor e respeito, de todo o time de limpeza até os diretores. Ele nos tratava de uma maneira diferente, com um amor diferente.
E aquilo me emocionou naquele momento, e eu sabia que aquilo era uma verdade, porque eu sou testemunha de que o meu avô foi alguém que deixou as marcas de Cristo, um bom testemunho, e esse bom perfume de Cristo por onde ele passava. E não era porque ele era pastor, mas é porque ele era um discípulo de Jesus, que entendia que não dá para ser diferente. Nós precisamos deixar esse bom testemunho por onde nós passamos. E por fim, não há como deixar esse bom perfume, não há como nós deixarmos esse bom testemunho, sem buscar sermos cheios do aroma de Cristo. Quando eu tinha escrito inicialmente esse ponto, eu tinha inclusive colocado como título: nós precisamos investir o nosso tempo nos perfumando. Depois eu mudei, mas eu quero que essa imagem fique na tua cabeça. Toda vez que você estiver em frente ao espelho, passando o seu perfume, eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo no espelho: eu já me perfumei de Cristo hoje? Eu já passei tempo com Jesus? Porque não tem como você exalar um cheiro que você não tem. Não tem como você exalar o perfume de Cristo se você não passa tempo aos pés dele, para ser cheio desse perfume, para ficar perfumado. Muitas vezes eu tento fazer churrasco, eu não ouso falar no Rio Grande do Sul que eu faço churrasco, mas eu tento. E o que acontece quando eu faço aquele churrasco? Eu fico com um cheiro que eu amo, mas a minha esposa sempre manda eu tomar banho depois. Sabe por que eu fico com aquele cheiro? Porque eu passo tempo ali aonde tem aquela fumaça. Não tem como eu ficar perto da fumaça e não ficar com aquele cheiro. Da mesma forma, não tem como eu ficar perto da fumaça da presença de Deus sem ficar defumado pelo perfume de Cristo. É algo natural. Ao mesmo tempo que, se eu não passo tempo com Cristo, o meu perfume ele se esvai. No versos 5 e 6, Paulo vai nos dizer que a nossa capacidade para exalar o bom perfume não vem de nós. Eu e você não temos capacidade de exalar o bom perfume de Cristo por nós mesmos. Isso é algo que vem de Deus. Somente passando tempo com Deus, somos capacitados, como diz no versículo 5 e 6, para sermos ministros dessa nova aliança. Ou seja, para ter o cheirinho de Jesus, eu preciso passar tempo com Ele. O exalar o perfume de Cristo é uma obra de Deus e não nossa. Nós não podemos produzir por nós mesmos esse aroma, esse perfume. Essa capacidade de deixar os lugares perfumados, de deixar as marcas de Cristo por onde você passa, de deixar um bom testemunho para a sociedade, é uma capacidade que vem de Deus. Não vem por você ser uma boa pessoa, uma pessoa do bem. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas de bem, que não fazem mal para ninguém, mas que não têm Jesus. Essas pessoas não têm como deixar o bom perfume de Cristo por onde elas passam, porque essa é uma capacidade que vem do Senhor, quando nós passamos tempo com Ele, quando nós investimos o nosso tempo na presença de Deus. Quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais desse perfume você terá. Isso me lembra a Moisés, quando ele tinha encontros com a presença de Deus. Moisés, quando ele subia no monte e ele se encontrava com a glória de Deus, ele descia e ele refletia aquela glória, de tal modo que o seu rosto brilhava e ele precisava usar um véu.
Não tinha como Moisés passar tempo desfrutando da glória de Deus e não resplandecer aquela glória. Da mesma forma, nas nossas vidas, não há como passarmos tempo na presença de Jesus e não resplandecermos a vida de Jesus na nossa. Se isso está acontecendo é porque tem algo errado. Em Êxodo capítulo 34, verso 29 e 30, a Bíblia vai nos falar dessas experiências de Moisés ao subir o monte e ao ter no seu rosto a glória de Deus sendo resplandecida. Quando nós lemos o final do capítulo 3 desse livro de 2 Coríntios, Paulo ele vai nos dizer que a glória que nós encontramos, ela é ainda mais gloriosa do que a glória que Moisés encontrou. Eu tenho certeza que você, como eu, em algum momento já pensou: puxa vida, como eu queria ser como Moisés, ter um encontro face a face com a glória de Deus e ficar com o rosto brilhando. Mas o que Paulo está dizendo ali é que nós, os ministros da nova aliança, temos o privilégio de ter um encontro com essa glória que não cessa, porque a glória que Moisés tinha um encontro era uma glória que resplandecia no seu rosto por alguns dias, mas ela ia embora. Mas o encontro que nós temos com o Espírito de Deus, ele é um encontro que não passa. O Espírito ele não vai embora, o Espírito ele permanece em nós. Então o encontro com a glória de Cristo é ainda mais glorioso do que aquela glória que Moisés se encontrou. Que privilégio nós temos de ter um encontro com a glória de Cristo todos os dias. Não precisamos subir no monte, não precisamos entrar em um véu, nós temos acesso a essa glória, a fonte de todo esse bom perfume todos os dias. Mas se não buscarmos, nós não vamos refletir essa glória. Nós temos orado por discípulos de Jesus que terão encontros com o Senhor muito além do domingo, muito além das celebrações coletivas. Discípulos que terão encontros diários com a glória do Senhor, que sairão desses encontros resplandecendo essa glória por onde eles passam, exalando esse bom perfume em todos os ambientes em que eles entram, porque aonde esses discípulos entram, o ambiente não fica o mesmo, porque as suas decisões, o seu testemunho, a sua postura vai temperar aquele lugar. Não há como você, cheio do Espírito Santo, entrar em um ambiente e a presença de Deus não entrar junto. Não tem como você, resplandecendo a glória de Cristo, entrar em um lugar e a bênção de Deus não entrar naquele lugar. Como ministros da nova aliança, nós somos chamados a exalar esse bom perfume, transformando todos os lugares aonde nós passamos. Quero concluir orando pela tua vida. Mas talvez você chegou aqui nessa noite sem entender muito bem esse sacrifício de Jesus. Para você foi uma novidade ouvir sobre a antiga e a nova aliança. Você não sabia que você tinha essa oportunidade, essa possibilidade de fazer parte do povo de Deus nessa nova aliança. E hoje o Senhor está te chamando para fazer parte do povo dele. Hoje você tem a oportunidade de fazer essa oração, entregando a sua vida para Jesus, colocando ele como único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero te dizer, você sabe por que único e suficiente? Porque não há espaço para mais nenhum Deus na tua vida. Quando nós convidamos Jesus para sentar no trono das nossas vidas como Senhor, não há espaço para mais nenhum. Mas Ele é suficiente porque eu não preciso de mais nenhum. Não é só porque eu não posso mais, é porque eu não preciso de mais nenhum. Eu não preciso de mais nada além de Jesus.
Ele se torna Senhor e Salvador da minha vida. Quero convidar toda a igreja a se colocar em pé agora. Se você quer fazer essa oração pela primeira vez, de um compromisso com Jesus, você vai repetir essa oração comigo. E eu quero te dizer que ao fazer essa oração, com todo o teu coração, de forma genuína, você vai receber do Senhor hoje, nessa noite, alguns presentes. Você vai receber o perdão de todos os teus pecados. Não importa quantos foram e quais foram ao longo da tua vida. Ao entregarmos a nossa vida para Jesus, o sangue dele, o sacrifício dele na cruz, nos perdoa de todos os nossos pecados. Você recebe um outro presente, que é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do próprio Deus que passa a habitar em você. A Bíblia vai nos dizer que ao fazer essa oração, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E você recebe um outro presente, que é a vida eterna. É o privilégio e a oportunidade de passar a nossa eternidade ao lado do Senhor. Desse Senhor que hoje você vai entregar a sua vida. Então, se você quer fazer essa oração, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão e da tua graça. Eu te convido para ser o Senhor e Salvador da minha vida, o único e suficiente. Que o Senhor caminhe comigo todos os dias. Me perdoa, Pai, por todos os meus pecados, e me usa como um ministro dessa nova aliança, em nome de Jesus, amém. Queria saber se há alguém que fez essa oração pela primeira vez. Dê um sinal com a sua mão, por favor. Amém, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, amém. Se você levantou a sua mão, eu queria te convidar para vir aqui à frente, para eu poder cumprimentar você e poder orar pela tua vida. Então você pode vir até aqui à frente. Seja bem-vindo. Podem esperar aqui na frente. Alguém que eu não cumprimentei aqui? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Se você é um líder de célula, está aqui perto, chegue aqui também para que você possa impor as mãos e orar junto por essas pessoas, depois acompanhá-los também até a sala. Eu queria falar com vocês que tomaram essa decisão hoje. A oração mais importante vocês já fizeram, Jesus já ouviu. Mas nós, como família espiritual de Deus, queremos caminhar com vocês também. Nós cremos que depois que entregamos a nossa vida para Jesus, o próximo passo é o batismo nas águas. Porque você já nasceu de novo no teu coração nessa noite. Você já foi regenerado pelo Senhor. E nas águas nós testemunhamos para a igreja que isso aconteceu lá no nosso coração. E a partir daí é só o início de uma longa e maravilhosa jornada ao lado de Jesus. Por isso eu quero orar pela tua vida. Pode fechar os seus olhos mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos porque nessa noite o Senhor salvou, Pai, essas vidas. Novos discípulos foram gerados pelo Senhor.
novos ministros dessa nova aliança foram gerados aqui. A minha oração é que nesse momento, Pai, o Teu Espírito Santo possa selar a vida de cada um deles, os batiza com Teu Espírito Santo, que eles recebam esse selo da salvação nessa noite, que nunca mais vai deixá-los, que eles possam a partir de hoje serem novas criaturas, regenerados pelo Senhor, e que seja uma caminhada contigo diária, que cada vez que eles abrirem a Bíblia deles, orarem, eles possam ter encontros profundos e íntimos com o Senhor. Abençoa cada um deles e as suas famílias. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos uma equipe que está preparada para orar com vocês também, poder ouvir um pedido de oração e entregar uma lembrancinha para vocês. Então, ali, aqui à minha direita, ali no nosso especialista de perfumes com a lanterna ligada, vocês podem acompanhar eles ali, depois vocês voltam para cá, para a finalização da nossa celebração. Quero finalizar orando com vocês, com aqueles que já são discípulos de Jesus, aqueles que já um dia tiveram esse privilégio de passar a fazer parte do povo de Deus, mas que hoje o Senhor está falando que ainda precisam dar passos para ser esse bom perfume nos ambientes onde você está. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Enquanto o violino vai tocar, você vai fazer a sua oração, porque eu não sei quais são os ambientes onde você está inserido hoje, mas você e o Senhor sabem. Então a primeira oração e mais importante é a tua, fazendo teu compromisso com o Senhor de exalar o bom perfume dele aonde você está, aonde ele te colocou hoje. Pai, nós declaramos que o Senhor é exaltado, Pai, exaltado nas nossas vidas, e somos gratos porque um dia o Teu amor nos alcançou. E a nossa oração nessa noite é que esse amor não pare em nós, mas que ele multiplique. A nossa oração é que cada discípulo de Jesus aqui possa exalar o bom perfume que um dia nós recebemos por onde nós passamos. Que as ruas da nossa cidade, que as casas da nossa cidade, que cada trabalho, que cada empresa, que cada loja, que cada condomínio seja alcançado por esse bom perfume. Que nós sejamos os responsáveis para que isso aconteça. O Senhor sabe que o nosso desejo não é que a Monte Serra cresça, mas que o Teu reino cresça, que o Teu reino expanda, que essa cidade seja ganha para Ti, que esse estado seja ganho para o Senhor. E sabemos que é nossa responsabilidade exalar o Teu bom perfume, deixando as marcas do Senhor onde passamos, para que isso aconteça. Assim nós oramos, como um compromisso contigo, no nome de Jesus. Amém. Olá, igreja, eu sou o Leandro.